Seja muito bem-vindo ao programa Força de Deus. Estamos começando mais um programa que tem impactado os nossos corações, que tem nos enriquecido e temos nos apaixonado pela palavra de Deus. E isso é muito bom. É muito bom ter você aqui conosco. É muito bom. Pessoas assistindo pela televisão, pessoas assistindo pelo canal do YouTube, pessoas ouvindo pelo podcast do Spotify. Muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Já quero acolher você que está pela TV Século XXI, você que está conosco pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É muito importante você estar antenado a todas essas realidades para que você não perca nada, tá certo? Esse programa é um programa que você tem que divulgar para os seus amigos, divulgar para os seus familiares. Quantas pessoas no mundo de hoje falando mentiras da palavra de Deus, divulgando enganos da palavra de Deus. Até eu, como sacerdote, preciso de um programa como esse para não falar besteira por aí, né? Então, por falta de conhecimento, podemos falar besteiras, podemos pensar besteiras, podemos acreditar em coisas que não são reais. Este programa tem nos ajudado a saber realidades importantes. Por exemplo, no programa passado, Dom José dizia assim, que a revelação terminou com a morte do último apóstolo, São João. E eu perguntei para ele, mas alguns dizem que terminou com Jesus Cristo. E aí ele nos ensinou, não, se acabou com Jesus Cristo, então todo o Novo Testamento que foi escrito depois, então vai ser desconsiderado, vai cair por terra. Então, ou seja, coisas desse tipo que se a gente não estuda, que se a gente não aprende, falamos besteiras, acreditamos em besteiras e por isso que é importante conhecer. Seja bem-vindo. É com alegria que nós te acolhemos. Hoje, antes de qualquer coisa, vamos saudar Dom José Falcão. Alegria ter o senhor aqui novamente conosco. Seja bem-vindo. Alegria estar aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. Muito obrigado. Dom José, no programa passado, veja, eu vou atualizar para você a nossa problemática aqui. A pergunta foi o seguinte, como que a transmissão dos evangelhos chegaram até nós? Então, os evangelhos, como é que chegaram até nós? Aprendemos que de uma forma oral e de uma forma escrita. E perguntei como isso terminou e foi aí que, inclusive, eu já comecei a dizer para você no programa hoje, de que terminou com a morte do último apóstolo. Agora, como começou? E aí, no programa passado, nós começamos a ver uma primeira fase e aprendemos que a primeira fase é a fase da experiência. Eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu experimentei Jesus. Segunda fase, vimos no programa passado, eles começaram a pregar aquilo que eles experimentaram. Uma pregação antes da crucifixão e morte, mas também, principalmente, uma pregação depois da morte e ressurreição de Cristo. O programa de hoje nos prometeu a terceira fase. Então, Dom José, nós já perguntamos para o Senhor qual seria essa terceira fase da transmissão dos evangelhos para nós. Ainda, segundo um importantíssimo documento da Santa Sé de 1964, da Pontifícia Comissão Bíblica, uma instrução chamada Sancta Mater Ecclesiae, a Santa Mãe Igreja. A terceira fase é a seguinte: a instrução primitiva, feita primeiro oralmente, foi depois consignada por escrito. Efetivamente, aconteceu que muitos tentaram ordenar a narração dos fatos, diz Lucas, capítulo 1, versículo 1, referentes ao Senhor Jesus. Os autores sacros a consignaram nos 4 evangelhos para o bem da igreja, com um método correspondente ao fim que cada um se propunha. Algumas coisas escolheram, outras compuseram em síntese,
desenvolveram alguns elementos em vista da situação de cada igreja, buscando por todos os meios que os leitores conhecessem a boa fundamentação de quanto lhes era ensinado. Na verdade, dentre todo o material de que dispunham, os hagiógrafos, autores sagrados, escritores sagrados, escolheram de maneira a corresponder àquelas condições e àquele fim. Ora, dependendo do sentido de um enunciado, do contexto, deve-se pensar que quando os evangelistas, ao referir os ditos e fatos do Salvador, apresentam contextos diversos, assim fizeram para a utilidade dos leitores. Mateus tinha um público em vista. Lucas tinha outro público. João tinha outro público. Marcos tinha outro público. Também as fontes. Mateus teve acesso, certamente, a uma gama de material escrito. Como o próprio São Lucas, no início do seu evangelho, já vimos aqui, muitos tentaram compor, muitos empreenderam, leia o versículo 1 até o versículo 2. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. E depois ele diz, também a mim me pareceu, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Então aqui se fala de testemunhas, pessoas que viram, que ouviram com ele, com o próprio Mateus, mas também, evidentemente, pessoas que conviveram com fatos que ele não viu. Uhum. Ele não estava presente. Por exemplo, São Mateus fala na visita dos magos. Ele não conheceu os magos. São Mateus ainda nem era apóstolo, só vai vir a ser apóstolo 30 anos depois. Então, os episódios referentes à infância de Jesus, ele teve que consultar, ele teve que ler, ele teve que investigar. Acredito eu, perguntando à própria Nossa Senhora, perguntando ao próprio São José, se é que São José estava vivo quando Jesus iniciou sua vida pública, se é que Mateus consultou São José, se é que São Mateus consultou São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, e assim por diante. Então, veja, nós temos aqui fontes às quais cada evangelista teve acesso. Mateus teve acesso a fontes, como São Lucas teve acesso, como São Marcos teve acesso, como São João teve acesso. Depois, o público, pelo menos predominante, para o qual cada evangelista escreveu o seu evangelho. Se Mateus escreveu o seu evangelho para cristãos que, em sua maioria, vieram do judaísmo, é óbvio que a preocupação de São Mateus é citar muitos textos da Escritura que eram comuns. E, de fato, dos 4 evangelhos, o que tem mais citações do Antigo Testamento, qual é? Mateus. Isso é um indício de que ele escreveu para cristãos, não exclusivamente judeus, oriundos do judaísmo, mas em sua grande maioria. Lucas tinha uma outra intenção. Lucas escreve, veja, ele acompanha São Paulo. E São Paulo está em todo canto. É o apóstolo dos gentios, pagãos. Que tem textos do Antigo Testamento no Evangelho segundo Lucas, é indiscutível, mas a preocupação dele era mais outra. Pois bem, então, se aquilo que impactou mais o evangelista Lucas foi a misericórdia, é óbvio que certas parábolas da misericórdia nós vamos encontrar em Lucas que não encontramos em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Filho pródigo, só tem em Lucas. Ovelha perdida, só tem em Lucas. Dracma perdida, só tem em Lucas. As 3 parábolas da misericórdia, capítulo 15. Lucas parece também que tinha uma preocupação litúrgica. A minha alma engrandece o Senhor, só tem em Lucas. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Só tem em Lucas, o Nunc Dimittis. Um canto litúrgico, que nós sacerdotes, somos obrigados a rezar nas completas. Sim. Nas completas.
a última oração da noite antes de dormir. Pois bem, então Lucas tinha um quê de paixão pela liturgia? Lucas tinha um quê também de paixão pela pobreza, pela humildade de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí a gente vai percebendo em cada evangelho os traços, não somente de Jesus, mas os traços de Jesus que mais chamaram a atenção do autor. Maravilhoso. Eu quero fazer perguntas. No próximo bloco nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso, porque Dom José está trazendo algo interessante. Cada um deles tinha o seu público, cada um deles tinha uma personalidade própria, e Deus vai se utilizando destes homens para nos trazer o seu evangelho. Então, não saia daí, nós vamos fazer agora um breve intervalo e na volta do intervalo nós iremos aprofundar isso que acabou de ser dito, tá certo? Então, fique por aí, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. No bloco passado, no bloco anterior, nós estávamos falando que cada evangelista tinha um público diferente e Dom José estava começando a nos falar coisas muito interessantes. Por exemplo, Dom José de São Lucas, o senhor estava falando que ele era um pregador discípulo de Paulo, portanto pregou para pagãos e portanto falava da misericórdia, como nenhum outro evangelista nós vemos falando. Ele é aquele então que enxerga que Deus é o misericordioso que acolhe o pecador de volta. E o senhor também dizia-nos da liturgia, cânticos litúrgicos de Lucas. Muito bonito isto. É verdade. Certos cantos litúrgicos, aqui é a Liturgia das Horas, que é o livro de oração oficial da Igreja, ao qual obrigatoriamente clérigos e os religiosos se debruçam como obrigação para recitar pelo menos algumas horas do dia, certos cantos litúrgicos que ali se encontram só aparecem no Evangelho segundo Lucas. O que é uma prova incontestável de que São Lucas tinha diante de si hinos que já eram recitados na igreja primitiva. Olha que lindo. Pensemos, por exemplo, o Magnificat de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor. Veja no capítulo 1, o hino que ela realmente pronunciou diante de Santa Isabel. E a importância desse hino, dessas palavras da Santíssima Virgem, era tão grande que já a igreja primitiva recitava, provavelmente cantando, esse cântico. Esse é o famoso cântico de Ana, do Antigo Testamento? Tem várias reminiscências no Magnificat, inclusive de salmos, não somente Ana. Ana recita realmente, ela que agradece a Deus por ter sido favorecida pelo nascimento do seu filho Samuel. Tem várias reminiscências veterotestamentárias. Isso é uma prova de que Nossa Senhora conhecia muito bem fatos do Antigo Testamento. Isso. E alguns deles ela recita quase que literalmente frases do Salmo e de outros livros do Antigo Testamento. Tem razão. Então, primeiro o canto litúrgico de São Lucas, capítulo 1, de 46 a 55. O Magnificat. Isso só aparece em São Lucas. Depois a gente pula para o hino de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou, libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos... Nós já sabemos de cor, porque está na liturgia das horas, aqui as laudes. Isso só aparece no Evangelho segundo Lucas. É a alegria, a felicidade de Zacarias, que cheio do Espírito Santo, por ocasião do nascimento de João Batista, ele pronuncia esse hino de ação de graças a Deus, de louvor, de bendição. Antes de tudo, bendição, porque começa bendito. Isso só aparece em São Lucas. Depois a gente pula para um outro cântico muito importante, que é a apresentação do menino Jesus no templo. Jesus é levado por Nossa Senhora e São José, certamente, para o menino ser consagrado a Deus. Ele já foi
circuncidado aos 8 dias. Mas no 40º dia, no puerpério, no final do período da gestação da mulher, como do resguardo da mulher, 40 dias depois. Por isso, o dia 2 de fevereiro para nós é tão caro, de 25 de dezembro para 2 de fevereiro, 40 dias. 2 de fevereiro, apresentação do menino Jesus no templo, né? Uhum. E aqui nós temos esse hino bonito, que só aparece nos lábios do sacerdote, agora, versículos de 29 a 32. Isso é um hino litúrgico. E São Lucas... Somente ele, Simeão, é Simeão que aparece no versículo Lucas 25. 2, né? Lucas 2, 29 a 32. De 29 a 32. Por favor, leia. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. É outro canto litúrgico. Aqui é literalmente porque ele está no templo. Uhum. Muito bem. Então, nós temos aqui pelo menos 3 cantos litúrgicos. O Benedictus de Zacarias. O Magnificat de Nossa Senhora, o Benedictus de Zacarias e o Nunc Dimittis, agora Senhor, né, despede, Nunc Dimittis de Simeão. Os 3 cantos litúrgicos que a liturgia da igreja, a liturgia das horas, coloca, não é? Então, nós temos o Benedictus de manhã, Laudes. O Magnificat, à tarde, vésperas, Nossa Senhora. E o Nunc Dimittis, completas. Olha a sabedoria da igreja. Laudes, a oração da manhã. Vésperas, o pôr do sol. Completas antes de dormir. Então, nós temos Zacarias, Nossa Senhora e Simeão. 3 cantos litúrgicos. Muito bonito. Somente no Evangelho segundo Lucas. Muito bonito. Dom José, os senhores está nos explicando as 3 fases da transmissão oral e escrita. Ficou claro, então, a primeira fase seria a experiência, o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos. Segunda fase, eles começam a pregar, uma pregação antes da crucifixão e ressurreição e uma pregação pós-crucifixão e ressurreição. Em síntese, a terceira fase, então, seria a ordenação da narração desses fatos, ou seja, eles agora querem ordenar esses fatos, eles querem agora ordenar essa narração para que fique claro para nós? Sim, a terceira fase é a fase escrita. Ok. São Paulo demonstra isso, e o que motiva São Paulo a escrever as suas cartas, antes de tudo, é uma provocação da comunidade para a qual ele escreve. Eu vou dar um exemplo, vamos a primeira aos Coríntios. Vamos a primeira aos Coríntios, capítulo 7, 1 aos Coríntios, capítulo 7. No versículo 1, nós temos capítulo 7, versículo 1, nós temos uma prova incontestável de que as cartas dos apóstolos foram escritas para atender a demandas pontuais. Explico. A comunidade cristã de Corinto foi fundada. Não sabemos exatamente por quem. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo. Parece que foi ele mesmo. Uhum. Outros dizem que foi outro apóstolo, etc. Minha opinião, fiquemos com o apóstolo Paulo, o próprio. E, aliás, onde ele morou lá. Ele morou um certo tempo lá. Bom, então o que é que acontece? Nos primeiros anos, São Paulo morou lá, etc. Não tinha necessidade de escrever para ninguém. Quando menos espera, depois de um certo tempo, problemas ou dificuldades ou interrogações da própria comunidade, o que é que eles fazem? Escrevem para São Paulo. Apóstolo Paulo, nós temos essa dúvida, isso. O senhor podia responder para a gente? Aí ele faz a 1 aos Coríntios. Quer uma prova? Frei Gilson? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Pronto, está aqui.
Está aqui a prova. Vocês me escreveram, Vocês eu me escreveram. estou respondendo. Pois bem, então veja, nós temos as comunidades, cada uma com suas dificuldades. Aqui nós temos esse problema com relação, pode comer carne oferecida aos ídolos ou não, você pode comer isso, aquilo, outro, a questão da circuncisão, esse Jesus, enfim, o que foi que ele disse, nosso Senhor Jesus, o que foi que ele disse a respeito desse assunto, o senhor poderia explicar para a gente? Outro exemplo, Eucaristia. Apóstolo Paulo, na carta, o senhor poderia explicar como foi que apareceu a Eucaristia? Como foi naquele acontecimento? 1 Coríntios 11. Versículo 11, capítulo 11, por favor. É o relato mais antigo, a partir do versículo 17. É o relato mais antigo da Eucaristia. O relato mais antigo da Eucaristia não é de Mateus 26. Não é de Marcos, capítulos 14 e 15, se não me engano. Não é de Lucas. Nem é de João. É de Paulo. Nossa. Aí São Paulo vai, atenção. Deixe-me ver. A partir do versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Aí aqui é uma explicaçãozinha da Eucaristia. Na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, e assim por diante. Então, e vocês tomem cuidado, não entrem na fila da comunhão em pecado mortal, porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Entendeu? Aqui é São Paulo respondendo a perguntas que eles formularam. Então, isso se aplica à comunidade de Filipos, isso se aplica à comunidade de Tessalônica, isso se aplica à comunidade da Galácia, Gálatas, se aplica... E às vezes essas cartas, ninguém perguntava. São Paulo sentia a necessidade de responder, que foi o caso da carta aos Gálatas. Mas retomaremos isso no próximo bloco. Esse tema está muito interessante, muito interessante. Então, olha que impressionante. Escreviam a Paulo e Paulo começou a responder. E outras vezes Paulo sentia necessidade de corrigir, de falar alguma coisa. E assim, esses escritos chegaram até nós. Então, a terceira fase é a fase escrita. O próximo bloco vai ser muito interessante. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta ao programa Força de Deus, terceiro bloco. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Estamos falando sobre as 3 fases da transmissão dos evangelhos até nós. Uma transmissão oral, uma transmissão escrita. E quando isso começou, quando tudo isso terminou. Estamos aprendendo tantas coisas aqui. Primeira fase, experiência com Jesus. Segunda fase, a pregação oral. Terceira fase, a escrita. Começaram a ordenar as narrações, os fatos. Como vimos tão bem, Lucas capítulo 1, versículo 1, nos falando a forma que foi feito todo este processo. Dom José, o senhor terminou o bloco anterior nos falando que as pessoas escreviam para Paulo problemas da comunidade e Paulo respondia. Outras vezes era Paulo que, vendo os problemas das comunidades, como o senhor falou em programas passados, tem um homem aí fazendo relação sexual com a madrasta, tal. O que veio agora no meu pensamento é que como pode os problemas daquela época se tornaram palavra de Deus e continuam a falar tão forte ao nosso coração, sendo que muitas vezes não são mais os nossos problemas, ou muitas vezes parece que os problemas daquela época continuam sendo ainda os problemas de hoje. Então, como é que o senhor vê essa realidade? Como que os problemas daquela época ainda falam tanto conosco hoje? É porque é palavra de Deus? Precisa de um tempo. Um tempo. Porque ela não é uma resposta que pode ser breve, que vai ser breve. Não é uma resposta breve.
Vamos à primeira frase de Jesus. Céus e terra passarão, minha palavra não passará. E a palavra do Senhor contém princípios, princípios eternos, princípios imutáveis e que, portanto, perduram, valem, se aplicam a todas as pessoas, a todas as épocas, a todos os contextos. As pessoas passam, elas com os seus problemas e com suas virtudes. Mas, naquilo que foi pontual, realizado por pessoas contextualizadas, sujeitas ao tempo, que acabaram envelhecendo, que acabaram se convertendo ou que acabaram se pervertendo, etc., os princípios, eles permanecem. Pensemos o exemplo da besta do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. A besta que tem o número 666. Sem dúvida alguma, hoje se sabe que São João vislumbrava nessa besta a figura do imperador romano da época, César Nero. Depois falaremos da gematria das palavras César Nero, das consoantes na gematria em hebraico, que era a língua que São João conhecia muito bem, e somando os números da gematria dessas consoantes da palavra César Nero, dá 666. Bom, Nero passou. Mas aquilo que Nero fazia no seu tempo, em qualquer época, se for feito por quem quer que seja, tais afirmações do Apocalipse, que naquele tempo valeram para ele, elas não caem por terra e se aplicam, portanto, para todas as épocas da história, para todas as figuras, para todas as personagens da história. Da mesma forma, as críticas que Jesus faz aos fariseus, aos escribas, vocês se apegam a tradições humanas, etc., a questão do Corban, Marcos capítulo 7. A crítica de Jesus se aplica a todas as épocas, a quaisquer iniciativas de fazer sobrepujar uma tradição humana, uma norma da igreja, ou seja lá o que for, contradizendo a santa palavra de Deus. Ou seja, a problemática pontual do Corban passou. Não se fala mais disso em ambiente cristão, porque ali foi dirigido para os judeus conhecedores da Escritura. Ou seja, então veja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, vamos pegar somente o apóstolo Paulo, escreveu para aquelas comunidades, aquela excomunhão, seja este homem entregue a Satanás, isso se aplicou àquela pessoa. Mas o pecado que aquela pessoa cometeu pode ser cometido com muitas modalidades hoje. Entendeu? Então vamos imaginar que não é um fulano que está vivendo com a madrasta. Não somente isso, mas um pai que está morando com uma filha, ou estuprando, ou mantendo uma relação ilícita e assim por diante, não é? A crítica se aplica, seja este homem entregue a Satanás. Então, o pecado continua pecado. A modalidade do pecado, aqui nesse contexto do capítulo tal do apóstolo Paulo, a modalidade é essa. Mas qualquer tipo de pecado cuja modalidade seja essa ou qualquer outra modalidade, o texto se aplica. Dou um exemplo. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Últimos dias, atenção, São Paulo não está dizendo se é nos últimos dias da vida dele ou nos últimos dias do fim do mundo. A expressão é bem genérica. Nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ainda que o fim do mundo aconteça daqui a 2 bilhões de anos, são os últimos dias, isso já são os atuais. Haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Pergunta. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele pensava nessa categoria de gente ruim do seu tempo? Claro. Sim. Mas
Atenção, egoísta tem muitas formas de egoísta. Avarento tem muita forma de avarento. Fanfarrão tem muita forma de fanfarrão. Soberbo tem muita forma de soberbo. Desobediente aos pais, desleais, caluniadores, devassos, cruéis. Perceberam a atualidade da palavra de Deus? Isto é, são contravalores que vão existir sempre nos pecadores. Da mesma forma que virtude. Vou dar um outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Atenção, São Paulo, quando fala das obras da carne e quando fala das obras do Espírito. Gálatas 5. Exatamente, Gálatas. E também Gálatas, capítulo 5. E também, vamos ver, aproveitar e ver as obras da carne, né? Vamos ver as obras do Espírito e vamos ver as obras da carne. Bom, quando São Paulo escreveu isso, São Paulo pensou num tipo, ou em manifestações próprias do seu tempo, de virtudes e de obras da carne? Certamente. Mas vejam, essas virtudes, elas perduram por toda a eternidade. Virtuoso é sempre virtuoso, ainda que a modalidade de viver a virtude do Frei Gilson seja diferente da modalidade de viver a virtude dos meninos que estão aqui, o Davi que está ali, o Pedro que está acolá, a mãe deles que está ali, aquela pessoa que está na Conchichina, no Burkina Faso, etc, etc. Muito bem. Então veja, as obras, versículo 19. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, são pecados que podem assumir modalidades muito diferentes na informática, no jornalismo, na agricultura, no seminário, nas ruas, etc. São sempre contravalores e eles serão sempre contravalores. E quem os praticar? Eles não herdarão o reino dos céus. Agora entremos nas obras do Espírito. Ao contrário, versículo 22, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Virtude é sempre virtude. As manifestações dessas virtudes no tempo do apóstolo Paulo assumiam determinadas características, que, enquanto tais, foram superadas ou desapareceram, porque aquela sociedade não existe mais, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Virtude é sempre virtude. Como essas virtudes vão se manifestar no mosteiro carmelita, num Carmelo, ou então na sua congregação, ou então naquela sociedade, naquele ambiente universitário, naquele ambiente de cientistas, de médicos, de padres. As manifestações são sempre diferentes. Por isso a palavra de Deus não perde a atualidade. Está entendendo, Frei Gilson? Muito, muito, muito. Impressionante. Obrigado, Dom José. O que nós percebemos é o seguinte: a palavra de Deus, ela, pelo que Dom José estava falando, não existe um pecado que qualquer uma pessoa cometa que a palavra de Deus não esteja falando, dando uma orientação. E não existe uma virtude que a pessoa precise ter para chegar ao céu que a Sagrada Escritura também não diga algo. Então, o que aconteceu naquela época, naquele tempo, porque a minha pergunta foi nessa, alguém podia dizer, mas isso aí são coisas daquela época, a gente não tem mais nada a ver com isso, então a palavra de Deus, ela meio que está ultrapassada. Aliás, escutamos muito isso, né? A palavra de Deus está ultrapassada, são coisas daquela época. O que o Dom José nos trouxe neste bloco é de que jamais a palavra de Deus está ultrapassada. Os casos daquela época são fatos históricos daquela época, mas eles continuam a se repetir, talvez de outro jeito, de uma outra modalidade, mas os princípios se aplicam, os pecados são os mesmos, com outras formas, outros jeitos, as virtudes da mesma forma. Foi muito bom, estamos ainda no terceiro bloco, nós vamos dar um breve intervalo e nós vamos dar sequência a este estudo que está sendo maravilhoso. Para mim está, e para você. Até daqui a pouco.
Começamos o nosso último bloco, programa Força de Deus. Estamos terminando este programa maravilhoso. É muito bom ter você aqui conosco. Eu quero perguntar para Dom José, porque ainda neste programa nos dizia que cada evangelista foi escrevendo ao seu modo. Tem coisas que só estão em Lucas, tem coisas que só estão em Mateus. Dom José nos explicava que eles também tinham públicos diferentes, intenções diferentes. Então, Dom José, cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveu ao seu modo, seguindo uma ordem narrativa ou cronológica própria. Ou eles procuraram escrever segundo um esquema pré-determinado. Então, eles foram escrevendo de uma forma espontânea, de acordo com uma inspiração de Deus, ou tinha algo pré-determinado que eles tinham que obedecer? A resposta eu vou dar com Santo Agostinho, o que vai dar uma autoridade tremenda à resposta, porque não sou eu, foi ele. Mas antes de citar Santo Agostinho, eu gostaria de fazer duas ponderações. Primeiro, quando você tem muitos acontecimentos que vão ser colocados no seu escrito, na sua redação, e uma outra pessoa vai fazer esse mesmo relato, e Vossa Reverendíssima coloca numa ordem diferente da que ele colocou, isso não altera a veracidade do relato. Isto é, eu fui assistir ao jogo no Morumbi, Vossa Reverendíssima é de São Paulo, e, enfim, tomei um suco de laranja ou um copo com água, e depois veio o jogo e assim por diante. Bem, já outra pessoa que estava consigo relatou que, na ordem certa, chegamos, fomos para a arquibancada, depois assistimos o primeiro tempo, no intervalo tomamos um suco de laranja. A ordem foi um pouco diferente, porque na sua narrativa, primeiro apareceu o suco de laranja que foi tomado, depois o jogo, mas isso não altera, simplesmente alterou a ordem das coisas, né? Há um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Pois bem, essa é a primeira coisa. E a segunda é quando você vai narrar uma realidade, você às vezes pode usar uma linguagem mais maleável, uma linguagem mais palatável, uma linguagem mais adequada, mais adaptada para que as pessoas entendam. Por exemplo, Eli, Eli, lama sabachthani. Tem evangelista que só diz isso. Já o outro diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? O primeiro não explicou o texto. Deixou o texto como ele está na língua pronunciada por Jesus. O outro, além de dizer essa frase, explicou, meu Deus, por que me abandonaste? Um detalhe que levou esse daqui a deixar a frase como foi pronunciada, na língua de Jesus. Esse outro traduziu, enfim. Ou seja, esses pequenos detalhes que acontecem, essas pequenas peculiaridades de cada redação sobre o mesmo fato, isso não afeta em nada, não compromete em nada. E até supostas contradições, supostas ordens diferentes, ou essa frase foi pronunciada nesse contexto, mas naquele outro evangelho, essa frase foi pronunciada naquele outro contexto, naquela outra parábola, não é? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Essa frase, na narrativa do evangelista Lucas, está, me parece, no final da parábola do publicano e do fariseu. Lá no outro evangelho está em outro contexto. Isso não altera de forma alguma a certeza de que foi Jesus quem pronunciou. Se aqui está nesse contexto, nesse evangelho, e aqui está em outro contexto, isso também não altera. Essas são as duas primeiras ponderações que eu faria. Porque quando a gente confronta
a narrativa desse episódio, nesse evangelista e nesse evangelista, a gente encontra umas diferenças que não são contradições. Por favor. E, por exemplo, no caso que o senhor citou, do publicano, Jesus pode ter dito: quem se humilhar, quem se exaltar será humilhado, e o outro omitiu isto. Mas também e pode acontecer que, vamos dizer, no outro, esse evangelista, no outro caso, cita essa mesma palavra. Mas pode ser que ele também tenha dito lá e esse daqui omitiu também? Perfeito. É uma possibilidade. Eu recomendaria que vocês lessem o consenso dos evangelistas, a obra de Santo Agostinho, onde ele faz esses paralelos. Ele é maravilhoso. Eu me lembrei dela quando o senhor falava. O consenso dos evangelistas. Bem, vamos então agora ao próprio Santo Agostinho, ao magnífico bispo pelo qual eu sou apaixonado. O que é que ele diz a respeito dessa pergunta do Frei Gilson? Aí está, diante dos seus olhos agora. É bastante provável que cada evangelista se tenha julgado no dever de narrar com aquela ordem que Deus queria sugerir à sua memória, aquelas coisas que narrava, pelo menos naquilo em que a ordem, seja qual for, nada tira da autoridade e da verdade evangélica. Uma vez que o Espírito Santo, distribuindo os seus dons a cada um, como lhe apraz, e por isso também orientando e dirigindo a mente dos santos, com o fim de colocar os livros numa tão alta culminância de autoridade, ao relembrar as coisas a serem escritas, tenha permitido que cada um dispusesse a narrativa a seu modo. Todo aquele que com pia diligência o procure, poderá descobri-lo com a ajuda divina. Então, a ordem dos acontecimentos em cada evangelho não é necessariamente cronológica, é teológica. É teológica. Ou seja, a gente vai ver, não agora, mas vai ser interessante. A gente vai ver que o episódio de Jesus e dos vendilhões do templo aparece em 2 evangelhos. No Evangelho segundo João, no começo da vida pública de Jesus. Nos outros evangelhos, aparece no meio da vida pública e no fim da vida pública de Jesus. Isso altera a veracidade? Claro que não, porque a intenção daquele evangelista não foi cronológica, foi teológica. Para nós é irrelevante saber se foi no começo da vida pública dele, se foi no meio da vida pública dele, ou se foi no final da vida pública dele. Aconteceu e pronto. A ordem querida por esse evangelista obedeceu a uma intenção própria. A ordem desse outro, isso é, se colocou em João foi no começo, porque João tinha uma intenção. E o Mateus tinha outra intenção. Então, é ordem cronológica? Não, ordem teológica. É óbvio que quando você vai confrontar, então, afinal de contas, aconteceu no começo ou aconteceu no fim? Porque esse evangelho diz uma coisa, esse evangelho quer uma sugestão? Perca seu tempo com isso, não. Se há uma divergência suposta de ordem cronológica, não é que esse evangelista está errado, aquele outro está errado, é porque a intenção dele não foi cronológica, foi teológica. E visite Maceió para tomar banho nas praias de Maceió, que a cabeça vai esfriar. Dom José, muito bom. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas então, por exemplo, em João é no começo do Evangelho. Em Mateus é no meio ou fim da vida pública de Jesus. É verdade. Então significa que então, a própria igreja respeitou a ordem deles. Sim. E a igreja não tinha autoridade nenhuma para dizer que não são palavra de Deus, porque a própria igreja reconheceu como inspirados. A gente vai ver depois o Pai Nosso. O Pai Nosso. No Evangelho segundo Mateus tem 7 pedidos. No Evangelho segundo Lucas tem 4 pedidos. Afinal de contas, tem 5 pedidos, perdão, tem 5 pedidos. Um tem 7, o outro tem 5. Afinal de contas, qual foi o Pai Nosso realmente pronunciado por Jesus? Foi o que tem 7 ou foi o que tem 5? Resposta de Santo Agostinho, os 2. Mas como?
Se o Pai Nosso do Evangelho segundo Lucas só tem 5 pedidos, a gente recita a versão de São Mateus. Calma, não se aperreie não, porque tem uma explicação. Bem-aventuranças. As bem-aventuranças em São Mateus têm 8 bem-aventuranças. Na narrativa de São Lucas tem 4 bem-aventuranças. Mas afinal de contas, Jesus pronunciou 4 ou pronunciou 8? Pronunciou 4 e pronunciou 8. Mas isso a gente vai ver depois. Não confunda a cabeça. Como o nosso bispo diz, temos panos para manga nos próximos programas. Meu querido, está sendo bom demais. Obrigado, Dom José Falcão. Que programa maravilhoso. E ó, já ficou a deixa para o próximo, tá? Então nós vamos ver essas passagens, vamos analisar o porquê que então o Pai Nosso tem 7 pedidos num canto, 5 pedidos no outro. Vamos no próximo programa, vai ser bom demais. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.